Olá pessoal, como tem passado? Espero que muito bem aí com suas famílias dentro de casa, todo mundo guardadinho em casa. Essa vai ser a última aula que eu vou filmar desse tipo aqui, porque a direção pediu para a gente fazer as aulas daqui para frente na forma de uma live. Então eu vou disponibilizar para vocês um link com o qual você vai poder acessar a disciplina e a gente vai se encontrar no horário da aula. Certo? Então, quem faz a soldagem de quarta-feira, a gente vai se encontrar na quarta, no horário da aula, e quem faz na quinta vai se encontrar no horário da aula na quinta-feira, tudo bem? Então, procure esse link no seu e-mail, ou procure também no AVA, naquela primeira unidade, na unidade 1, seção 1, eu vou disponibilizar o link para que todos consigamos acessar, tudo bem? A gente se encontra lá. Eu espero que estejam fazendo as leituras. Lembre que soldagem é uma disciplina cheinha de conceitos que a gente não costuma utilizar, então isso faz com que a gente esqueça facilmente as definições de tudo. Nós já sabemos muita coisa, nós já sabemos da classificação dos processos de solda, nós já sabemos muitas características do processo de eletrodo revestido, sabemos de como que é formado o arco, o tipo de transferência metálica. Na aula passada eu fiz uma filmagem falando a respeito dos defeitos de soldagem. Não quer dizer que a gente está no início do livro, de forma nenhuma. Se você fizer a leitura, você vai ver que você já tem conteúdos até do final da unidade 2, tudo bem? Até da unidade 3 você tem alguns conceitos também, mas eu estou tentando levar essa ordem aqui, citando as fórmulas e alguns conteúdos que vão passando em cada sessão, que é importante. E hoje, na aula passada, como eu disse, estávamos falando de defeitos. Espero que lembrem que é um defeito de soldagem, um poro, uma trinca, uma mordedura, respingo, falta de função, falta de penetração. Tudo bem? Então façam suas leituras do livro, assistam os clipes que estão no YouTube e eu espero que estejam aprendendo muito de solda. Hoje eu vou tocar dois temas paralelamente, que vai ser a termodinâmica da soldagem, que é bem interessante, e ela está muito atrelada ao que tem a ver com metalurgia da soldagem. Aqui vai ter um outro capítulo que ainda vai falar de metalurgia. Deixa eu ver qual que é, tensões residuais, macroestrutura, tá vendo? Vai ter a ver também com metalurgia, mas eu vou tocar principalmente essas seções 1.3 e 2.1. Tudo bem? Então vamos para a apresentação. Opa, cadê meu mouse? Aqui. Então, antes da gente entrar na termodinâmica da soldagem, entender como se comporta o movimento do calor em uma junta soldada, eu quero deixar claros alguns conceitos que muitos de vocês já dominam, mas é importante tocar eles novamente para relembrar, para que estejam na ponta da língua na hora de falarmos de alguns temas em específico. Como eu já disse anteriormente, o processo de soldagem ele parece muito com o processo de fundição, porque o material está no estado líquido e aí ele passa por esse fenômeno da solidificação, certo? Ele começa a se transformar em pequenas ilhas e começa a solidificar e isso forma os contornos de grão. Existem transformações depois que todo o material já está no estado sólido, ele ainda se transforma para as ligas que apresentam algum tipo de alotropia. E como o forte da soldagem são as ligas à base de ferro, então o ferro é alotrópico, então ele apresenta transformações que alteram o volume do material, a resistência mecânica do material, a ductibilidade e tenacidade do material. Então é muito importante essas transformações dentro da soldagem. E ainda o material, quando ele está quando abaixa a sua temperatura, já no estado sólido, ele sofre deformações gigantescas devido à contração do material. Então, quando a gente tem uma junta soldada, é muito comum identificar deformações devido à contração do metal. Lembre-se que os metais, por exemplo, eu posso estar a 1000 Celsius e eu tenho material 100% no estado sólido. Então, para ele passar desses 1000 Celsius para chegar até uns 80 Celsius, 50 Celsius, demora muito tempo e o material vai se contraindo, então isso vai gerando essas deformações e, consequentemente, também internamente no material tenho tensões residuais.
eu tenho um outro problema que eu não sei a origem desses aços. Geralmente eu tenho que conhecer de classificação dos aços também, mas é um tema bastante amplo. Eu resumi aqui em que existem vários tipos de aço. O que está no primeiro na lista, aço efervescente, seria o aço de pior qualidade, certo? Lembrem que tem a fabricação lá do ferro russo e tudo mais, até chegar no aço. O efervescente seria o de menor qualidade. E aí vai aumentando para os que têm elementos desoxidantes, que são parcialmente desoxidados, tem outros que são parcialmente acalmados, com adição de enxofre, de cálcio. Tem outros que são parcialmente acalmados, e os mais de maior qualidade seriam os que são desoxidados a vácuo, dentro de fornos muito específicos, e aí quanto melhor a qualidade, mais caro o material. O problema em soldagem é que, como eu elevo a temperatura, esses materiais aqui todos eles estão cheinhos de impurezas, e essas impurezas se movimentam devido à difusão, devido à alta temperatura, e isso pode alterar então a resistência mecânica do meu material. Mas citando as ligas, classificando elas de forma rapidinha aqui, eu tenho as ligas de aço, a classificação dos aços como as ligas de aço carbono, aço baixa liga, média liga, alta liga, certo? Aqui alguns exemplos de aplicações, por exemplo, de um aço de alta liga e aqui de um aço de baixa liga. O que esse aqui, um tip importante, aonde que são aplicados esses aços? Veja que 24% mais ou menos, quase 25% está no setor automotivo, que é o nosso forte. Então, muitos processos de soldagem são utilizados nessa indústria automotiva aqui, e 35% no setor de construção. Então, quando fabricam uma ponte, fabricam um prédio, tem muita soldagem também. Então, a aplicação dessa área aqui do conhecimento da mecânica é muito importante. Então, o primeiro aço, o aço carbono, é um aço que está constituído principalmente por ferro e carbono. Ele é baixo carbono quando tem uma composição de até 0,14% de carbono na estrutura, certo? Tem uma nomenclatura chamada de aço doce, que seria entre 0,15% e 0,29% de carbono na estrutura, que é o que nós conhecemos como, por exemplo, um aço 1020. Ele se encaixa aqui nessa nomenclatura aqui. Temos os aços de meio carbono, que seriam de 0,30 a 0,59, e os aços de alto teor de carbono, de 0,60 até 2,1% de carbono. Lembre-se que quanto mais carbono na estrutura, mais difícil é soldar o material. Então, a soldabilidade vai diminuindo à medida que o teor de carbono vai aumentando, por ter uma forte tendência de criar, na sua solidificação, estruturas muito rígidas, duras, como martensita, como ferrita. Então, isso pode atrapalhar no momento da solda. Já os aços de baixa liga são aços que eles têm baixo teor de carbono. Uma coisa importante aqui, quando o aço tem pouco carbono, ele tem resistência mecânica bem menor, ele é muito mais dúctil. Então, tudo o que a gente conhece como cadeira, onde está sentado na hora da aula, como janelas, elas são aços de baixo carbono porque facilita muito a conformação do material. São aços muito fáceis de soldar. Já um aço baixa liga, ele tem um baixo teor de carbono, mas ele tem elementos de liga como manganês, silício, cromo, níquel, molibdeno, vanádio e tem muitos outros. Entre 1,5% e 5% de elementos de liga fazem com que as propriedades desses materiais melhorem, capacidade mecânica, menos facilidade para apresentar corrosão, facilidade para apresentar um tratamento térmico. É o que eu consigo quando eu fabrico um aço de baixa liga. Lembre que são esses elementos aqui os que são principalmente adicionados. Já um aço de média liga é um aço que tem entre 5% e 10% daqueles elementos de liga, vanádio, cromo, molibdeno. Esses elementos eu vou ter um material que é melhor mecanicamente, certo? Do que os aços de baixa liga, e tem a sua aplicabilidade dentro da indústria, só que ele já começa a ter muito problema na hora de soldar. É mais difícil soldar esse tipo de aço porque ele já veio fabricado com os elementos dentro da estrutura. E esses elementos não podem ser alterados no momento da soldagem. Então, eu tenho que soldar com certas técnicas e com materiais de adição adequados e processos adequados
para não alterar a resistência mecânica do material. E já os aços de alta liga têm teores desses elementos de liga superiores a 10%. Então são materiais muito mais caros, mas têm características mecânicas e químicas excepcionais. Um exemplo seria de aços de alta liga, seria os aços austeníticos, que têm estrutura CFC, mesmo a temperatura ambiente, que eles são ricos em manganês e têm essa propriedade de ganhar muita resistência quando eu deformo ele. Então são aços encruáveis. E isso graças à sua estrutura cristalina CFC. E temos também um grupo grande, muito grande de aços, que é os aços inoxidáveis. Com adições de cromo superiores a 10%, o material se torna muito resistente à corrosão, o que o torna ideal para, por exemplo, se a gente vai soldar algum tipo de silo ou de tubulação que é utilizada na indústria de alimento, é muito provável que seja um aço de alta liga do tipo inox. Tudo bem? A gente pode identificar ele no mercado. Quando você pega um ímã e passa em cima daquele aço, esse ímã não gruda porque a estrutura desse aço é CFC e ela não é ferromagnética. Uma dica aí. Geralmente esses aços também têm alguma adição de níquel, dependendo da aplicação. Um outro ponto importante é as estruturas dos diferentes metais que a gente utiliza em soldagem. Veja aqui: alumínio, cromo, ferro, nióbio, muito produzido ali no setor de Araxá, magnésio, que tem na roda dos carros, titânio, que tem utilizado como um biomaterial. É importante entender qual a estrutura cristalina que esse material apresenta. Então, todos esses que estão nesse primeiro grupo aqui têm estrutura CFC. Daqui os mais destacados são alumínio, a gente solda muito alumínio e ele é CFC, o níquel e o ferro que tem aquela ferro de alta liga, ele geralmente é CFC também. Temos os de CCC, ou cúbica de corpo centrado, que está aqui. Não sei se alguém já viu Ciência dos Materiais comigo, então vai lembrar. Titânio, vanádio são elementos muito utilizados como elementos de adição, tungstênio. Então são elementos que têm estrutura cristalina CCC, cúbica de corpo centrado. E hexagonais eu tenho magnésio como principal aqui e também o titânio, porque ele também é um material alotrópico. Veja que ele existe no formato CCC e também existe no formato hexagonal compacto, que seria essa estrutura aqui. Apenas para lembrar as estruturas que eles têm. Mas, mais uma vez, nosso foco são os aços, os materiais ferrosos, aços e ferros. Então, eu preciso em soldagem conhecer muito bem esse diagrama aqui. Vocês estão lembrados? Esse aqui é o diagrama ferro-carbono. E essa fotografia aqui está excelente, porque ela me mostra, ó, os valores. Lembre que no eixo X eu tenho a composição, o teor de carbono que tem dentro da estrutura, e no eixo Y eu tenho a temperatura que esse material atinge. Então veja que aqui, ó, tem uma região onde se encontra a estrutura ferrita, ou CCC. E nela cabe no máximo, ó, 0,02% de carbono, pouquinho carbono dentro da estrutura, para que ela seja ferrita. Uma estrutura que é dúctil, que é fácil de soldar. Se eu tenho teores de carbono superiores a 0,02, aí eu já começo a ter outros tipos de estruturas, como a austenita, como a ferrita mais a cementita, dependendo da temperatura. Pontos importantes aqui que eu vou destacar. Quando a gente observa as transformações alotrópicas, quando o material está no estado sólido, mas ainda está quente, ele é resfriado, ele sofre transformações. Por exemplo, aqui, da formação de austenita, vai resfriando e passa para a formação de ferrita mais cementita. Dependendo da velocidade com que esse material é resfriado, são as estruturas que eu formo. Então, um ponto importante aqui é conhecer essas fronteiras, conhecer, ó, todos os aços que a gente conhece, eles têm uma composição muito próxima aqui desse ponto aqui, que seria o ponto de formação de perlita, que são camadas de ferrita e de ferrita e de cementita, certo? Muito interessante, estrutura muito resistente a esse tipo de aço. Então os aços eles ficam numa faixa por aqui de composição de carbono, os mais comuns. Os ferros fundidos, quando eu vou aumentando o teor de carbono, eu chego até 2,1%, que seria essa linha aqui.
E daí para a direita eu encontro todos os ferros fundidos. Ferros fundidos, vejam um ponto interessante aqui, ó. Não sei se estão lembrados, mas essa linha vermelha aqui é a linha conhecida como linha líquidos. Então, qualquer temperatura acima dessa linha, o material está 100% no estado líquido. E nos ferros fundidos, eles têm esse nome porque, olha aqui, ó, esse ponto de fusão aqui está abaixo de 1200 Celsius. É uma temperatura muito baixa para você derreter uma liga de ferro. Por isso que ele se chama ferro fundido. Então, teores muito próximos de 4,5% vão apresentar os ferros que são utilizados na indústria para toda a parte de peças que são fabricadas por fundição. Por exemplo, o motor de um carro é de ferro fundido e a composição deve estar muito próxima aqui de 4,5% de carbono na estrutura. Que mais? Bom, por enquanto isso, se eu lembrar de mais alguma coisa eu volto nesse slide. Quando o material está solidificando, então ele cria pequenas dendritas e essas dendritas começam a crescer, a ramificar em cristais e esses cristais crescem em uma determinada direção, certo? Então quando um material está cristalizando num sentido e outro pedaço, outra ilha de material vem cristalizando em outro sentido, quando eles se encontram, os dois já estão no estado sólido, então para a solidificação. Mas entre eles existe uma falha de arranjo atômico. E nós conhecemos essa falha de arranjo atômico como contorno de grão. O contorno de grão é muito importante em soldagem, porque quando o grão é muito grande, pode ser prejudicial para a soldagem. E quando o material é aquecido, essa parte que está aqui atomicamente incorreta na ordem, é uma parte onde vai acontecer a difusão em uma velocidade muito maior. Então, qualquer elemento de liga que eu tenha aqui, facilmente ele pode migrar para esse contorno de grão e alterar a composição química da liga, alterando assim suas propriedades mecânicas. Então, aqui uma ilustração mostrando como é que começa a solidificação, por exemplo, aqui em uma junta. Como chama esse tipo de junta? Junta em ângulo, correto? Então veja que como a peça aqui ela está muito fria comparada com a região onde eu estou soldando, a solidificação começa do material de base para dentro da poça fundida. Então eu tenho aqui a formação dos grãos e eles vão ficar com essa disposição. Lembre que vai ter uma zona que é afetada, que discutimos na aula passada, que está contornando todo o cordão de solda, ou aqui no caso o filete de solda, e aqui o material não se tornou líquido, mas ele atingiu temperaturas que estão acima daquela temperatura de 723, acima dessa temperatura aqui. Veja que o material sofre transformações, ele pode se transformar dessa ferrita e cementita para austenita ou para austenita cementita. Isso vai alterar as suas características. Tudo bem? Então, é ideal ter grãos pequenos e mais ou menos do mesmo tamanho para que o material esteja resistente. Por isso que quando eu faço soldagem, tem uma região que ela apresenta crescimento de grão. E ela é um ponto fraco do material, ela tem uma tendência maior a poder ter uma trinca, a poder ter uma falha do material. Tudo bem? A temperatura muito alta, ela favorece a difusão, como eu já disse. Lembre-se que difusão é um movimento atômico dentro de um material. E isso faz com que eu consiga alterar a composição química do material quando eu soldo ele. Pela segregação de elementos. Então eu tenho os elementos bem distribuídos aqui, os elementos de liga. Aí eu chego com a fonte de calor e esses elementos tentam migrar e o movimento mais rápido acontece nos contornos de grão. Então a composição de cada grão vai sendo alterada, dependendo do tempo que eu deixo aquela temperatura elevada. Isso devido à difusão. Então isso pode afetar o material que é soldado. Tudo bem? Não sei se estou indo muito rápido, é muita informação, mas eu fico empolgado porque eu gosto muito desse tema. Agora já falando especificamente, já não mais dos materiais e suas transformações, mas falando do processo de soldagem como tal. Eu puxei aqui porque é bonito de ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma simulação.
Olha que legal o que acontece com a soldagem. Eu passo com uma fonte muito quente, eu vou me deslocando a uma determinada velocidade e ela vai deixando então o material ele resfria em uma determinada velocidade. Dependendo da velocidade com que esse material resfria, eu vou ter consequências ou não. Tudo bem? Isso aqui foi um trabalho feito pela equipe da LaProSolda. Vocês estão vendo aqui? Esse é o grupo de pesquisa de soldagem lá da UFO. Uma galera muito legal. Quem tiver tempo algum dia de passar lá para sapiar, fica no bloco 1O. E é muito interessante. Eles fazem muita pesquisa em cima de soldagem. Uma delas, simulação de soldagem. Certo? Então vamos voltar aqui na apresentação. Eu coloquei o link aqui, que aí você pode acessar depois com calma. Então, quando essa fonte de calor passa sobre a chapa, veja que eu encontro umas temperaturas que chegam na casa. Lembram que tínhamos falado qual que era a temperatura do arco elétrico? Então, veja temperaturas na casa de 2.000 até 20.000 Celsius. Uma temperatura muito alta, né? Aí no cordão, no arco elétrico. Então, esse calor ele é imposto para a chapa. E posteriormente ela resfria quando eu me afasto com essa fonte de calor, porque lembre-se que a chapa é muito grande, aqui está ilustrado de maneira exagerada. A chapa é muito grande comparada com a pequena região do cordão de solda, então ela tem muito poder de sugar esse calor rapidamente, ao ponto de criar uma têmpera do material. Então, quando eu analiso esse gradiente térmico, aqui ele pode variar entre 100 até 1.000 Celsius em 1 milímetro. Como assim? Eu posso medir aqui a temperatura está a 1.200 e 1 milímetro depois está apenas a 200 Celsius. Isso é um gradiente de 10⁻³ a cada milímetro. Então é uma variação de temperatura muito grande, um gradiente muito grande. E além disso, o resfriamento que acontece no material ele pode ser na ordem de 1.000⁻³ Celsius a cada segundo. Então, abaixar 1.000 Celsius em 1 segundo é temperar o material, dependendo da composição dele. Então, tudo isso dificulta um pouco esse fenômeno de soldagem, dificulta eu fazer uma solda e não ter alguma consequência. Então, quanto melhor entendermos esse fenômeno térmico, melhor vamos fazer a soldagem. Então, eu utilizei, vocês vão perceber quando eu faço uma leitura do livro, que eu utilizei algumas letras diferentes. Por exemplo, essa letra aqui de eficiência, o livro utiliza uma letra E minúscula, mas isso aí não é muito importante. O que me interessa aqui, o que fornece calor para essa poça fundida? Eu tenho a potência da máquina, certo? Eu coloco um determinado valor de corrente e um valor de tensão, e o produto deles é a potência. Só que não toda a potência que eu gero em watts, ela vai para a chapa. Eu perco muita potência com radiação, com som, lembram que tínhamos falado? E com troca de calor com o meio ambiente, muito calor que eu gero e muita energia não vai para a chapa. Então, por isso que eu multiplico por um fator de eficiência. O livro ele fala essa potência aqui como sendo não lembro se é calor imposto total. E quando multiplica pela eficiência é calor, energia líquida. Não lembro agora de cabeça, mas vocês na hora que fizerem a leitura vão entender. Mas então tá aqui a energia com a qual eu estou depositando calor aqui na chapa. Quando eu analiso a energia de soldagem, eu tenho que adicionar mais uma variável, que seria com que velocidade que eu estou me deslocando em relação à chapa. Então, se colocamos aqui um comprimento L, a velocidade com que eu me desloco seria esse comprimento L dividido pelo tempo que eu demoro para viajar daqui até aqui, concordam? Isso é a velocidade de soldagem. Então, veja que a velocidade de soldagem se encontra no denominador. Quanto maior for a velocidade de soldagem, menor vai ser a energia que eu passo para a chapa. Concorda? Então, se eu estou apresentando, por exemplo, falta de penetração, eu posso alterar o valor de corrente para ter mais energia, mas eu também posso diminuir a velocidade de soldagem para ter mais energia, o que vai produzir mais calor ali na região da solda.
correto? Então essa energia de soldagem é identificada com a letra H. Nossa, beleza. Veja que essa eficiência, esse rendimento térmico varia de processo para processo. Lembrem que o processo de arco submerso ele está submerso no fluxo que mantém, não deixa que o arco perca muito calor. Então eu posso chegar em eficiências aí, em rendimento térmico na casa de quase 100%. Quase 100%. Então quase 100% do calor que eu gero ele vai para a chapa. Isso porque está tudo protegido pelo fluxo, mas em processos como, por exemplo, o eletrodo revestido, essa eficiência pode variar entre 0,70 e 0,90. Tudo bem? Aí a tabela apenas ilustrando esse rendimento térmico para cada processo. Se eu comparar, veja que aqui eu tenho um cordão de solda, tudo bem? Lembre-se que H é a energia. O produto tensão vezes corrente multiplicado por uma eficiência e dividido pela velocidade de soldagem. Então, quando eu tenho uma energia de soldagem maior, veja que aqui está o valor da temperatura para os dois é igual à temperatura de pico aqui no momento que eu passo com o arco elétrico. Veja que se eu tenho uma energia de soldagem maior, o que acontece com a área que é a distância que eu consigo atingir com essa energia? Esse aqui é o centro da solda e aqui é a distância que eu consigo atingir. Então veja que quando eu coloco mais energia, eu consigo chegar com esse valor de energia mais distante aqui na solda. Então eu vou afetar mais material. Ou não afetar, eu vou modificar mais material do que quando eu tenho uma energia menor. Mesmo que a temperatura seja a mesma, então esse fator de eficiência aqui, ou a velocidade de soldagem, afeta muito o tanto que eu afeto a chapa. Então, por exemplo, essa seria a ilustração de uma soldagem quando eu passo mais devagar, e esse aqui de uma quando eu passo mais rápido. Energia de soldagem. Então, ela vai afetar uma região que é conhecida como zona afetada pelo calor. Ela seria maior para uma energia de soldagem maior. Tudo bem? Agora, quando eu vou analisar o que acontece com a temperatura quando eu passo com a solda. Então, aqui do lado esquerdo temos uma ilustração de uma junta de topo, não é? Com um chanfro tipo V. Estão lembrados? Esse é um outro tema que a gente já abordou, que é a simbologia de soldagem. Então, veja que aqui tem uma fresta entre os dois, eu tenho uma altura da raiz, tenho uma penetração total, tudo bem? Eu tenho aqui a margem da solda, reforço, penetração, largura. Estão lembrados? Beleza. Aí eu tenho, imagine que eu coloco um sensor aqui para medir a temperatura. E quando o arco elétrico passa por esse ponto, eu observo isso aqui, ó. Quando o arco elétrico vai se aproximando desse ponto P, a temperatura vai subindo, 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 e chega a ter um ponto de temperatura de pico. No momento que o arco elétrico passa por esse ponto, e depois que ele se afasta, a temperatura começa a cair. E essa curva de temperatura aqui que eu vou analisar, é ela que vai me determinar se eu afetei o material ou não. Então, esses tempos aqui, T1 e T2, são tempos, geralmente nos livros eles utilizam essa temperatura como sendo 800 Celsius e essa temperatura 2 como sendo 500 Celsius, que é uma faixa de temperaturas na qual acontecem transformações num estado sólido. Então, por isso são de interesse. Mas no livro didático ele utiliza outras temperaturas aqui para fazer um exercício didático. Tudo bem? Esse TC é uma temperatura crítica. Então, nesses valores acima dessa temperatura, eles vão produzir mudanças no material, transformações alotrópicas no material. Então, é conhecido como temperatura crítica. E veja que ela, aqui na nossa curva da temperatura que a gente analisou, nosso sensor que mediu aqui a temperatura, essa temperatura se mantém acima da temperatura crítica por um determinado tempo. Tudo bem? Então, se esse tempo for grande, será quanto que é necessário para que o crescimento do grão aconteça? E essas relações que a gente tem que fazer.
Uma coisa muito importante aqui seria também a velocidade com que o material resfria. Então, como eu disse, eles analisam, por exemplo, quanto que demora de passar de 800 aqui para 500 Celsius. Isso vai demorar um tempo. Vamos imaginar, por exemplo, 1 minuto. Ou então falamos que os gradientes podem chegar na casa de 1000 Celsius em 1 segundo. Então imagina, não sei se vocês lembram daquela curva TTT, tempo, temperatura, transformação. Então, o que representa nessa curva eu passar de 800 até 500 Celsius, por exemplo, em 1 segundo? Ou então em 1 minuto? O que muda no material? Ele vai criar outro tipo de estruturas. Quanto menor esse tempo aqui de resfriamento, maior a tendência a criar estruturas duras. Maior vai ser a velocidade de resfriamento, né? Existem fórmulas para determinar essa temperatura de pico aí, que vai me ajudar a identificar a formação ou não de diferentes estruturas. E ela é utilizada, essa fórmula aqui, ó. Eu utilizo 1 dividido pela temperatura de pico, menos a temperatura inicial do material, igual a uma constante que multiplica a densidade do material vezes o calor específico do material. Lembre que calor específico é a capacidade que um determinado volume de material tem de aquecer. Lembra da experiência de calorímetro lá em física e energia? Então, era para medir o calor específico dos materiais. Então, um pedaço de metal, por exemplo, que eu aqueço a uma temperatura conhecida, coloco dentro de um recipiente que tem uma quantidade de líquido conhecida, e ele eleva a temperatura desse líquido, isso é o calor específico, é essa capacidade que esse material tem de passar calor. Aqui o H representa a espessura da chapa, também muito importante, porque quanto mais espessa a chapa, mais grossa a chapa que eu for soldar, maior a tendência de eu ter tratamento térmico de tipo têmpera, sabe? Então, a energia de soldagem, veja onde ela está no denominador. Aqui seria a temperatura de fusão do material e aqui a temperatura inicial. Tudo isso para você conseguir descobrir qual que seria a temperatura pico, né, no processo de solda. Essa fórmula aqui eu acredito que não esteja no livro, eu não me lembro de ter visto ela, mas é importante entender. Isso aqui, essa fórmula se aplica apenas para uma solda de um único passe, penetração total. Tem também uma fórmula que determina, essa acredito que está lá no livro, que determina a temperatura de resfriamento, que seria, veja que ele utiliza o ΔT de 8,5, que foi o que eu falei, de 800 e 500 Celsius, e aí ele consegue estimar então um tempo para o resfriamento. Aí a energia está no numerador, e tenho aqui uma constante que acredito seja a constante dos gases, não lembro agora, apenas para determinar essa temperatura de resfriamento. Essa temperatura de resfriamento, ela depende de quê? Lógico que depende do material de base. Não é a mesma coisa soldar uma chapa feita de aço do que uma chapa feita de alumínio, por exemplo. Nós sabemos que a condutividade térmica do material vai afetar essa velocidade com que acontece o resfriamento. Ou a geometria da junta. É diferente eu fazer uma junta de topo tipo I a fazer uma junta tipo de topo, mas com um chanfro em V. Eu tenho uma área maior de contato do material de base com o arco elétrico. Isso vai alterar essa temperatura de resfriamento. E, lógico, a energia de soldagem, que é o H, lembre-se que é a potência multiplicada por um fator de eficiência dividido pela velocidade de soldagem, ela pode afetar também essa temperatura de resfriamento. Quanto maior a energia de soldagem, maior vai ser o tempo de resfriamento. É diretamente proporcional. Então veja que aqui eu trouxe, não lembrava disso aqui, eu trouxe aqui um exemplo de uma curva TTT muito simples. Esse aqui é para uma composição, se eu não me engano, de 0,7% de carbono na estrutura. Então veja que quando aqui nesse eixo está o tempo e aqui está a temperatura. O desenho, as curvas TTT, os cotovelos, ele me mostra a formação das diferentes microestruturas. Lembrando que essa aqui é a mais dura, martensita, depois vem a bainita, que é um formato de agulha, depois vem a perlita, que a perlita, lembre-se que é lamelas
de ferrita e cementita, e aqui de ferrita. Essa é a melhor estrutura para você ter em soldagem, mas é difícil de obter. Então, vai depender de quanto que eu demoro para resfriar o material. Se eu não me engano, para que eu forme martensita 100%, esse tempo aqui, para uma concentração de 0,7% de carbono, é na faixa aí de 1 segundo e meio. Se eu demorar mais do que 1 segundo e meio, eu já tenho formação de bainita. Se eu demorar uns 10 segundos, eu já tenho formação de perlita. E aí vai. Se eu demorar 1 minuto, aí já tenho formação de ferrita, que são microestruturas que a gente já conhece e conhece suas propriedades. Aqui um gráfico ilustrando o que acontece com as propriedades do material em função da velocidade de resfriamento. Então, quanto mais rápido o material resfria, por exemplo aqui, resfriar ele 100 Celsius a cada segundo, ele vai apresentar então um limite de escoamento na casa de 800 megapascais, certo? Então, quanto menor a velocidade de resfriamento, eu vou ter um material que é mais tenaz, suporta mais vibração. À medida que acontece essa têmpera aqui, o material começa a ficar mais rígido. Tudo bem? Então, aqui uma ilustração melhor do que eu tinha mostrado no gráfico anterior. Nós temos a curva de temperatura, então vamos ter uma temperatura crítica, que ela vai ser a que vai determinar a zona afetada pelo calor. Temos uma temperatura de fusão, que vai determinar então o quanto do material vai se tornar líquido. E temos uma temperatura de pico dada pela potência do arco elétrico e a sua eficiência, multiplicado pela eficiência e dividido pela velocidade de soldagem. E o que acontece no material quando você passa por essas temperaturas? Então, aqui num pequeno resumo, eu mostro que dependendo da temperatura, acontece a absorção de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Lembre-se que a absorção de hidrogênio, por exemplo, se eu soldo com um eletrodo úmido, ele pode produzir futuras trincas, reações de desoxidação dentro do material, separação de gases, inclusões. Isso acontece tudo em uma temperatura de fusão. Agora, abaixo dessa temperatura, eu tenho, no estado sólido, crescimento de grãos, precipitação, que seria sair os elementos que estão dentro do material. Eles migram para alguma região devido ao aumento da temperatura. Isso se chama precipitação. Transformação austenítica, ou seja, de ferrita para austenita ou de CCC para CFC. Revenimento e envelhecimento, dependendo do tipo de liga que eu estou soldando. Aí alguns dos fenômenos que acontecem quando eleva a temperatura. Então veja aqui, aqui eu tenho um exemplo. Tá vendo toda essa região aqui gigantesca que mudou de cor? Isso é a zona afetada pelo calor? Não. Essa região toda aqui, ela mudou de cor porque devido à elevada temperatura acontece a formação de certos óxidos aqui na superfície do material. E eles são de cores diferentes, mas isso aqui não tem nada a ver com a zona termicamente afetada pelo calor. Aqui na ilustração, essa zona termicamente afetada é na casa aqui de menos de 1 milímetro, ao lado do cordão de solda, contornando o cordão de solda. Quando eu observo o comportamento dos grãos dentro do material, aqui está meu cordão de solda, e aqui os diferentes tipos de granulometria que eu apresento. Então vai ter uma região que, veja, toda essa parte aqui que tem grãos colunares devido à solidificação do material. Lembra, o material solidifica desse ponto de onde está o material de base para a poça fundida. Então eles têm uma direção, esses contornos de grão, e eles acontecem aonde? Olha, temperaturas acima de 1540 Celsius para uma composição de 0,15, para um aço 1020, por exemplo. A temperatura acima de 1540, então eu tenho a zona fundida, que seria toda essa região aqui. Depois eu tenho essa região aqui, onde parte está líquido, mas parte já se torna sólido. E é um tipo de sólido que é CCC. É uma das transformações alotrópicas do ferro, que acontece entre 1390 e não lembro aqui o valor. Aí, essa região tem uns grãos pequenos já formados. Depois eu tenho toda essa parte aqui, quando o material vai resfriando, ele passa pela formação de quê?
de austenita. Toda essa região aqui, formação de austenita, e ela é conhecida como uma zona onde o grão se apresenta de uma maneira muito grande, existe um crescimento de grão exagerado. É aqui, senhores, onde tem uma grande probabilidade de aparecer uma trinca na solda, certo? Então esse material aqui, ele nunca passou pelo estado líquido e ele apresenta um crescimento de grão considerável, que pode levar a uma falha. Posteriormente, eu passo aqui de uns 1100 Celsius, aí eu passo para a fronteira onde começa a formar ferrita. Aqui é a fronteira entre a austenita e a ferrita. Ah, não, essa é. Aqui vai ter então formação desse lado de cá e desse lado de cá. Esses são limites de solubilidade do material. Então aqui eu vou ter a formação de um grão mais fino aqui. Toda essa região aqui, toda essa temperatura aqui, enquanto a austenita vai resfriando, até começar a mudar, é uma zona onde eu tenho um refino de grão. Refino de grão devido ao material que está frio. Aqui ele suga calor e aí eu tenho uma recristalização aqui e um grão muito pequenininho. Aqui o material tem uma tendência a ficar muito duro. Depois eu tenho uma zona que chama intercrítica, que esse é HAZE, Heat Affected Zone, que seria a zona afetada pelo calor, não é? Que é quando o material vai passar da formação de austenita para 100% ferrita mais sementita, que seria essa região aqui. Aí já não acontecem mais mudanças no material. Então, por isso que essa temperatura de 723 Celsius é tão importante. É essa linha aqui. Abaixo dela, o material não muda mais. E veja que é uma temperatura muito alta. Estamos falando de uma temperatura aí de 700 Celsius. O material pode estar vermelho, mas ele não muda mais sua microestrutura. Tudo bem? Ele pode eliminar tensões, tudo mais. As temperaturas que são utilizadas para fazer pré-aquecimento e pós-aquecimento em um momento de soldagem estão nessa faixa aqui, ó, entre os 200 e os 600 Celsius. Mas elas são apenas para tentar diminuir os efeitos do rápido resfriamento da soldagem. Tudo bem? E aí vai ter uma última região aqui, ó, abaixo de 600 Celsius, onde o material não sofre absolutamente nada. Que aí é um material que não foi afetado, um material de base que não foi afetado. Isso aqui é a microestrutura gerada por um cordão de solda. Vejam depois com mais calma esse gráfico aqui. Foi o melhor gráfico que eu encontrei na internet. Lá no livro didático tem um bem legal. Então, para eu diminuir esses fenômenos do resfriamento, o que eu posso fazer? Na indústria, são utilizadas mantas. Isso aqui é uma manta que vai produzir muito calor aqui, aí vai aquecer essa peça e essa aqui vai aquecer essa peça. Veja que aqui já foi passado um produto para revelar se tem algum tipo de trinca no material. E eles vão fazer, veja, aqui tem uma junta de topo, que tipo de junta que é essa aqui? A figura não deixa ver, mas deve ser uma junta tipo U ou tipo V. E aqui vai ser enchido com metal, então, para a união desses dois tubos. Ou então aqui, ó, esse aparelho aqui é um indutor. Aí ele passa uma corrente por aqui e essa corrente gera um campo elétrico nesse sentido, e esse campo elétrico gera uma indução de corrente nessa peça, o que faz que a temperatura eleve rapidamente. Esse material aqui deve ser um material tratado termicamente, porque veja que esses dentes aqui são de uma engrenagem. Então esse material deve ser muito duro e eles vão fazer algum tipo de reparo nele. Então ele precisa ter um aquecimento, um pré-aquecimento para eu poder evitar os fenômenos da rápido resfriamento da soldagem. Tudo bem? Mas quanto que serão esses valores? Eu posso pré-aquecer o material. Primeiro, para tentar evitar trincas geradas pelo hidrogênio contido ali no material. Evitar essas tensões de contração, elas são relaxadas através da elevação dessa temperatura e controlar essa dureza na zona termicamente afetada pelo calor, que foi o diagrama que eu mostrei anteriormente, certo? E essas temperaturas podem variar entre 50 e 1000 Celsius. O objetivo delas é diminuir o gradiente de temperatura, então diminuir essa velocidade de resfriamento do material. Aí, dependendo do material que eu vou soldar, então veja que aqui tem diferentes tipos de ligas. Agora vocês já sabem o que é cada liga. Vocês já sabem que quando eu falo
um aço que tem um teor de cromo entre 0,1 e 0,3 e ele tem molibdeno, que tipo de liga é essa aqui? É um aço de baixa liga, diferente desse aqui, que é um aço de baixo carbono, ó. Teor de carbono abaixo de 0,3%. Então, as temperaturas de pré-aquecimento aqui ficam na casa aqui entre os 100 e os 500 Celsius, mais ou menos, dependendo do material. Tudo bem? Eu puxei aqui também, achei, a gente fala muito de teoria, mas e na prática, Mauro, como é que isso acontece? Então, puxei um artigo que encontrei na internet, onde mostra uma junta soldada. E o cara fez um trabalho muito legal aqui. Ele, não sei se dá para ver na imagem, mas ele traceja aqui. Isso aqui é uma profundidade de 2 milímetros, depois tem uma profundidade aqui de 9 milímetros, 18 milímetros, 20 e tantos milímetros e 30 milímetros. Veja a espessura da chapa. Ó, esse traço aqui, essa escala, é de 20 milímetros. Então, essa chapa deve ter na faixa de uns 30 milímetros de 35 milímetros de espessura. Uma chapa bem grossa. Então, não dá para soldar com um único passe. Então, veja que aqui teve um preparo. Aqui foi criado um chanfro e ainda foi soldado pelos dois lados. Então, uma junta de topo tipo X e ela foi soldada por multipasses. Cada imagem dessas aqui, ó, cada sombra é um passe que foi dado em cima da chapa. E eles são dados em uma ordem específica para tentar diminuir o efeito das contrações do metal. E aí, o que ele fez? Ele foi testando e ele testou vários tipos de pré-aquecimento do material. Eu coloquei também mais uma vez o link aqui, caso vocês queiram ler o artigo. Mas ele usou valor de pré-aquecimento de menos 30, ele chegou a resfriar para ver se tinha algum fenômeno em cima do cordão. Ou pré-aquecimento aqui de até 200 Celsius, ou seja, ele aqueceu a chapa a 200 Celsius e aí fez o passe. Então, utilizou um pré-aquecimento aí de vários valores. Então, vamos aqui todas as variáveis que ele foi alterando, né? E aqui o primeiro resultado que ele encontrou. Ele mediu a dureza do material. E aonde que ele mediu a dureza? Ele cortou esse material, ele preparou essa superfície e ele fez medições de dureza. Uma indentação aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, até passar pela linha central, que seria esse número 0 aqui no eixo X. Então, veja que aqui o material tem a dureza do material, na casa aí de 200 Vickers, HV. 200 Vickers. E aí, à medida que vou entrando e encontrando o cordão de solda, então aqui é 200 Vickers, aí eu vou entrando no cordão de solda, e aí a dureza começa a aumentar. Aumentar, 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 tá vendo? Pode chegar na casa de, na casa de 320 Vickers, é uma dureza muito alta para um pedaço de aço. Então, isso aí pode produzir uma trinca no material. Aqui foi sem pré-aquecimento. O cara não, apenas passou com o cordão de solda e pronto. Veja que o material está perfeito. Mas o que acontece com as propriedades mecânicas dessa junta soldada? Esse é um tema muito interessante. Então, ele passou a uma profundidade de 2 milímetros, que é a linha azul, de 9, de 18. Então, como eu disse, ele passou medindo um perfil de dureza aqui, depois mediu o perfil de dureza aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então, ele mediu em todas essas profundidades para ver se toda a junta ela tinha mais ou menos o mesmo comportamento. Posteriormente, ele fez essas medições também, mas utilizando pré-aquecimento, e levou a surpresa aqui de que a região do cordão de solda não teve aqueles incrementos abruptos de dureza. Aqui o material está mais homogêneo. Lógico que a região da junta aí, onde o material se tornou líquido, é mais duro, sempre vai ser. Mas aqui a dureza é menos, a variação de dureza é menor, o que garante uma solda mais tenaz. Uma solda que vai apresentar uma resistência mecânica melhor. Tudo bem? Um outro teste que ele fez em cima foi um teste de tração. Então, ele retirou uma amostra, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas aqui tem um cordão de solda. E aqui tem outro cordão de solda. Então, aqui era a junta soldada. E veja que quando ele tracionou o material, ele quebrou em um outro ponto. A uma temperatura de pré-aquecimento de menos 30, 40, 100, 150, 200. Em nenhum dos testes, o material, e ele fez duas réplicas aí, em nenhum dos testes o material trincou. Veja que aqui ele trincou aqui na solda, tá vendo? A 40 Celsius.
mas em nenhum deles o material se separou na junta soldada, que é o ideal. E aí, quando eu faço um ensaio de tração, eu consigo medir o quê? A tensão que esse material vai suportar. Então, em azul está representada a tensão de escoamento que o material apresentou para temperaturas de pré-aquecimento de menos 30 Celsius, de 40 Celsius, de 100 Celsius. Está vendo o que está acontecendo com o material? Essa resistência aqui vai caindo. Aí você fala assim, então é prejudicial. Não. Fazer com que a tensão de escoamento caia indica que o material está mais tenaz, ele vai suportar mais impacto, mais vibração, o que torna melhor a junta soldada. E aqui em vermelho está representada a resistência máxima à tração do material. Também ele apresenta uma queda à medida que eu utilizo um pré-aquecimento maior. Um outro ensaio que ele fez foi o ensaio Sharpie. Lembra que o Sharpie é aquele do impacto. Eu tenho um martelo que impacta a amostra e eu meço quanto que foi a absorção da energia. Então eu encontrei as maiores absorções aqui, utilizando uma temperatura de menos 40, as menores absorções, aliás, menos 40 Celsius. No ensaio Sharpie é o contrário, ó. Quanto menores os valores, pior. Porque então com um impacto menor, eu quebrei a amostra com uma energia menor, eu quebrei a amostra e ele não absorveu energia, então o material é menos tenaz. Então veja que para menos 40 Celsius, a energia absorvida foi menor em todas as situações. Vamos ver se ele fez mais algum. Não. Então, em resumo, esse artigo aí muito interessante, soldagem. Uma coisa importante é saber qual que é a temperatura que eu vou utilizar para fazer esse pré-aquecimento. Como é que eu faço para saber? Imagine que você tem a composição do material. Então, quando não é 100% ferro e carbono, quando tem outros elementos de liga, dá para calcular um carbono equivalente. Imagine que seja um aço de alta liga, então ele vai ter teores de magnésio, de níquel, de molibdeno, de cromo, de cobre. Então, com essa fórmula aqui, que ela está no livro didático, eu consigo calcular um carbono equivalente. Imagine que é uma liga que tem 0,2% de carbono. Então, eu coloco aqui mais, aí vai ter um teor de magnésio, que dividido por 6 vai me dar um teor de carbono. Níquel, que dividido por 15 vai me dar um teor de carbono. E no final eu falo assim, a composição equivalente de carbono dessa liga toda é tanto. Então, com ela, eu consigo colocar dentro dessa outra fórmula aqui, ó, já determinei esse carbono equivalente que tem a liga, aí subtraindo 25 dentro de uma raiz e multiplicando por 350, vai me dar a temperatura de pré-aquecimento que eu tenho que utilizar. Tudo bem? Então, no livro didático, eu dei um exercício lá para você fazer o cálculo dessa temperatura de pré-aquecimento necessária. Será que nas ligas que a gente está soldando lá no laboratório, a gente tem que pré-aquecer o material para soldar melhor? Ou será que não? Não é necessário. Tudo bem? Veja que aqui ele inclui também eu falei que o carbono equivalente total era o que a gente calculou nesse anterior slide, mas não é. Esse carbono equivalente total eu ainda multiplico ele, o cálculo que eu fiz aqui, ó, eu multiplico ele por 0,005 e multiplico pela espessura da chapa, porque ela vai fazer, quanto maior a chapa, a tendência de ela simular maior quantidade de carbono na liga, porque ela vai produzir uma têmpera mais acentuada. Então, esse carbono equivalente total é o que vem aqui dentro dessa fórmula. A fórmula é extremamente simples, você consegue fazer, não precisa decorar isso aí, porque na prova, quando formos fazer prova, eu não vou cobrar essa parte. Eu posso até mostrar a fórmula e você fazer os cálculos, mas é apenas interessante que você entenda como é que é determinada essa temperatura de pré-aquecimento. E aí eu tive, na hora que estava lendo, pensei, mas qual a espessura que eu consigo soldar com um determinado processo? Então veja, quando eu tenho uma junta de topo tipo I, que não teve nenhum tipo de preparo, eu consigo soldar espessuras com um único passe, espessuras que vão entre 1,5 e 3 milímetros. Abaixo de 1,5 a tendência é furar a chapa. Então eu tenho que interromper o cordão para poder soldar. Eu não posso mandar o arco elétrico direto, porque senão fura a chapa. Até 3 milímetros de espessura, que era a que estávamos tentando soldar lá em laboratório.
Dá para soldar então sem nenhum tipo de preparo. Entre 3 e 6 milímetros, aí eu já tenho que fazer algum tipo de preparo na junta. Mas consigo soldar também com um único passe, até 6 milímetros de espessura a chapa. Acima disso, eu tenho que fazer um preparo de junta e eu tenho que fazer uma série de passes. Então já vai ser multipasse. Lembre que esses passes, eles têm uma ordem especificada por catálogo. Eu coloquei aqui, agora que eu lembrei, aqui ó, também vou passar para vocês esse material aqui. Tem um material dentro do site da ESAB, tem muitas dicas de solda, explica muito bem os processos de soldagem, e aqui tem uma apostilinha que é de metalurgia da soldagem, muito legal aqui, onde ela toca vários temas muito interessantes aqui, os tipos de falhas que apresenta o material. Então, quem tiver tempo aí de fazer uma leitura, tem tabelas que fornecem informação interessante. Veja que aqui ele tem cálculos de... Deixa eu ver se eu... Acho que eu vi por aqui. Ensaios mecânicos. Essas propriedades do material. Ela vai comparando, tem várias informações bem legais que complementariam muito bem ao ensaio Sharpie aqui. Complementariam muito bem essas informações que eu estou passando para vocês. Eu queria achar um lugar aqui que eu tinha olhado. Eles estão mostrando muito de ensaios mecânicos em cima dessas ligas soldadas. Bom, enfim. Aqui, ó, tem a parte do ciclo térmico da soldagem, muito legal, muito bem explicado. E a ESAB, ela é uma empresa que ela é destacada no mundo inteiro pela fabricação de máquinas de solda. Você pode ver que algumas das máquinas que a gente tem em laboratório são da ESAB. Então, lá tem no site da ESAB, tem apostilas de MIG, de eletrodo revestido, de TIG, muito interessantes para nós. Ó, já está finalizando aqui. Então, galera, eu espero que tenham gostado da apresentação, bem técnica, tudo. E a gente vai se encontrar. Nossa próxima aula vai ser... eu vou falar, acredito que eu vou falar do processo MIG-MAG. E eu vou falar ao vivo. Então, a gente vai se encontrar ao vivo. Eu vou passar um link para vocês. Então, espero que tenham gostado. Um abraço.